Graça e paz, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no texto que nós fizemos aí, a parte devocional. Vamos hoje fazer uma exposição em quase todo o capítulo 15 de 1 Samuel. Nós também conclamamos os nossos amados irmãos internautas também para abrir as suas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 15. Faremos a leitura dos versos 1 até o verso de número 9. Depois adentraremos no verso 23 até o verso 28. Não vamos ler o que já foi lido, mas assim faremos a exposição do capítulo na divisão da mensagem que Deus irá falar aos nossos corações esta noite. Vamos ficar em pé? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 15, verso 1. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia ao Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes. Porém, matarás homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Verso 4. Saul convocou o povo e os contou em Telaim. 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Verso 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Havilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Toda coisa vil e desprezível destruíram. Né? Agora vamos lá para o verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel.
Verso 27. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla no manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Que Deus nos abençoe com a sua palavra lida em nome de Jesus. Amém. Pode sentar os irmãos, né? Eu não sei quantos irmãos já leram a Bíblia, né? E talvez tenhamos passado por cima do capítulo 15 de 1 Samuel, que nos traz, na realidade, uma grande lição. Grandes lições nós podemos tirar desse capítulo 15, né? Nesta noite nós separamos apenas três. Apenas três, creio que vai ser beneficente para cada um de nós nesta noite, né? Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala da história do rei Saul, né? Aquele rei que perseguiu o nosso grande rei Davi. O texto nos informa que Saul ele recebeu as ordens de Deus por intermédio de Samuel de acabar com os amalequitas, né? Parece assim um texto muito duro, né? Quando eu quero que os irmãos aí deixem as suas Bíblias abertas, tá certo? Nós não vamos para outro trecho da Bíblia hoje. Vamos ficar exclusivamente só no capítulo 15 de 1 Samuel. Mas eu quero que os irmãos olhem rapidamente aí no capítulo 15, o versículo 1 Samuel capítulo 15, o versículo 21, que diz: mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Veja que o povo separou o melhor para Deus, de tudo aquilo que Deus havia feito através das mãos de Saul aos amalequitas, né? O texto nos informa, meus irmãos, que Saul recebeu uma ordem, talvez aos nossos olhos dura, né? Porque ele disse que era para despojar, era para dizimar tanto os amalequitas, aqueles que estavam na frente, na linha de frente, como também até mesmo as crianças que ainda mamavam. E a gente fica vendo assim, mas como é que pode Deus ter tirado até daquelas crianças? Mas o problema é que Deus sabia quem ia ser aquelas crianças, como era que elas iam crescer. E nós precisamos compreender quem eram os amalequitas, por que Deus estava destruindo os amalequitas, né? Nós teríamos que ir em outros textos da Bíblia, tá certo? Mas hoje eu vou trazer apenas a informação dos irmãos, né? Quem eram os amalequitas? Eles eram os descendentes de Amaleque e também descendentes de povos nômades do sul da Palestina. Amaleque, por sua vez, era descendente de Esaú, um dos filhos, né, de Isaac, pai dos Edomitas, um antigo povo nômade que habitava nas regiões das Judeias, do Mar Morto. Os amalequitas habitavam na península do Sinai. A Bíblia diz que este povo, meus irmãos, era uma nação muito inteligente, muito poderosa, mas era um povo contra o povo de Deus. Certo? Os irmãos lembram que quando Deus libertou o povo, Deus liberta o povo do Egito com destino a chegar aonde? Aonde? Né? Na Canaã. Não é celestial. Mas eles estavam caminhando para Canaã. E o que aconteceu? Aconteceu que eles se depararam, né, com os amalequitas. E eles, irmãos, fizeram barreiras, matando pessoas,
tomando as posses dele, impedindo que eles chegassem a Canaã. Então, veja bem, eles tinham que ser destruídos. De outra sorte, o povo jamais poderia chegar a Canaã. E aí nós podemos ver o quanto Deus nos ama, tá certo? O quanto Deus te ama. Presta atenção a uma coisa. O que Deus estiver vendo na tua vida, na minha vida, que é empecilho, Ele vai levantar algo para destruir. Certo? Amém? Amém? Ele vai tirar algo até da minha vida, da sua vida, vai destruir algo da minha vida, da sua vida, para a gente prosseguir para Canaã celestial. Amém? Eita, que amém fraco. Né? Amém? Sim, a palavra de Deus diz que Deus vai destruir, se possível, algo que eu ame, que você ame, para que a gente chegue na Canaã celestial. Então se prepare para ouvir o que Deus tem hoje para você. Veja que Deus, Ele tem capacidade de destruir, né, um povo, uma nação que impedia Israel para chegar na cidade prometida. Eu quero dizer uma coisa, que Deus tem uma cidade prometida para você. E o que tiver de empecilho, que seja na minha casa, na sua casa, na minha vida, na sua vida, Ele vai destruir, em nome de Jesus. Vocês concordaram, viu? Vocês concordaram. Sim, é concordância. Eu também concordo, em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos. O nosso título é Obedecer é melhor que sacrificar. É o título que está aí nas nossas pastorais. Tá certo? O presbítero Mário pregou domingo, né, e preparou a pastoral dele, já intitulada aí. E nós hoje também pregamos e estamos aí com o título, Obedecer é melhor que sacrificar. Deus nos resgatou das entranhas do inferno para obedecermos aos seus mandamentos. Deus nos tirou lá das entranhas do inferno para que hoje a gente pudesse obedecer aos seus mandamentos. E sendo Ele desejoso que a gente chegue lá em Canaã, na Canaã celestial, Ele vai tirar todos os obstáculos que tiver perto de mim e de você, para que a gente chegue lá. O nosso objetivo nesta noite de falar para a igreja sobre esse tema, eu quero certificar a igreja de Deus a obedecer a Deus e andar conforme os seus conselhos, que é o caminho seguro para entrarmos na vida. Pois bem, o nosso objetivo de expor a palavra de Deus nesta noite, escolhemos aí na direção do Espírito Santo, capítulo 15, 1 Samuel, é certificar a igreja a obedecer e andar de conforme com aquilo que Deus tem determinado para cada um de nós. Charles Spurgeon, um dos grandes escritores, né, esse homem deixou grande legado para nós, né, coisas inesquecíveis. E esse homem, ele escreveu vários livros, e dentre os livros, né, que ele escreveu, ele conseguiu deixar mais de 700 frases, né? E nós escolhemos pelo menos 2 dentre as 700 frases dele, sobre a questão da obediência. E ele diz o seguinte: aquele que merece o sorriso do ímpio deve esperar a desaprovação de Deus. Olha como isso é forte. Aquele que espera, ou aquele que merece o sorriso do ímpio, deve esperar a desaprovação de Deus. Muito forte isso.
Deu para entender isso aí? Deu? Então, meu irmão, você que é um crente, né, que faz, que gosta de fazer uma pessoa que não conhece a Deus, que não ama a Deus, rir, você deve esperar a desaprovação de Deus. E outra frase dele diz o seguinte: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. Aquele que confia em Deus, obedece-lhe. Se falamos, né, que confiamos no Senhor, nós iremos naturalmente obedecer ao nosso Deus. Pois bem, nós escolhemos, diante desse título aí, obedecer é melhor do que sacrificar, 3 divisões no capítulo 15 de 1 Samuel. Então, o 1 Samuel, capítulo 15, existe 3 divisões. E a primeira divisão é que Deus espera que obedeçamos às suas ordens. Obedecer é melhor do que sacrificar. Foram as palavras que Deus colocou na boca de Samuel, para Samuel falar a Saul. Pois bem, pegando esse título aí, Deus espera que obedecemos às suas ordens. Era o que Deus esperava também, que Saul obedecesse às suas ordens. Era o que Samuel esperava, que Saul também obedecesse às ordens que ele estava trazendo ali de Deus. Pois bem, nós precisamos ler para a gente compreender aí. Capítulo 15, o verso 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Maleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. E o verso 3 diz: vai, pois agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homens, mulheres, ou seja, homem, mulher, meninos e criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deus, através de Samuel, disse que era para ele destruir completamente ali os amalequitas. Por quê? Hein, gente? Por quê? Muito bem, porque os amalequitas estavam sendo povos, uma nação ali, que estava impedindo o povo de Deus a prosseguir. Certo? Então, esse mesmo Deus que falou para Samuel, a Saul, que ele deveria destruir tudo aquilo que estava impedindo, né, o seu povo avançar. Deus está dizendo hoje para você que procure destruir, quando você chegar em casa, tudo aquilo que lhe impede você crescer diante de Deus. Amém? Glória a Deus. E o que é, meu irmão? O que é minha irmã que tem lhe impedido de crescer diante de Deus? Deus, se você que está aqui, é certo que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, jovem de Deus, uma criança de Deus, saiba que Deus tem lhe chamado para obedecer. E Ele está dizendo a você nesta noite que tudo aquilo que te impede de um crescimento espiritual, você deve fazer o quê? Destruir. Destruir. O que você encontrar dentro de casa, no seu caminho, procure destruir tudo aquilo que te rouba da presença de Deus. Meus queridos irmãos, será que nós estamos tomados de coragem para fazer isso mesmo? Você está mesmo com coragem para fazer isso?
Veja, meus irmãos, que Deus sabe o que é alguém tirar a vida de outra pessoa. Certo? E Deus disse que era para tirar mesmo, porque aquele povo estava sendo um empecilho. Era uma nação má diante do povo de Deus, que não queria que o povo de Deus chegasse onde Deus havia determinado. E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que existe um local determinado para mim e para você. E Deus nos diz hoje que nós temos que tirar do nosso caminho. E tem uma coisa, meu irmão. Se eu e você não tirar, você vai ver o que é que vai acontecer lá no fim. Você vai ver o que vai acontecer lá no fim. Certo? Seria basicamente como aquele ditado, né, que nós costumamos ouvir as pessoas falarem: olha, é melhor eu bater no meu filho do que ver meu filho sendo aí apanhado, batido aí por marginais, né, ou até mesmo, né, pelo homem da lei. Então, nós vamos ver o que acontece lá no fim, se eu e você não fizer aquilo que Deus está nos ordenando nesta noite, como ordenou a lei a Saul. Quero perguntar a você nessa noite, né? O que é que tem lhe impedido, né, você que é membro dessa igreja, que não perdia um culto, você era um homem de oração, era uma mulher de oração, era um homem que não perdia um estudo bíblico, e hoje você tem abandonado isso aí. Eu quero dizer para você, por mais precioso que isso seja para você, é algo que está lhe tirando da presença de Deus. É algo que está lhe impedindo de você chegar com a sua casa aonde Deus quer. E aonde Deus quer, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Ele vai fazer acontecer. Então é melhor que venhamos usar as nossas mãos, as nossas forças, de outra sorte, nós vamos ver o que é que vai acontecer no final. Pois bem, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus espera o que de nós? Obediência. Obediência. Deus esperava de Saul obediência. Samuel esperava de Saul também obediência. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos diz lá no verso 6, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Eita, que povo temente. Será que nós temos essa coragem? Deus está mandando hoje a gente até se retirar do meio de uma nação, de um povo que vai ser destruído. E eles atenderam ali a voz de Saul. Mas a palavra de Deus diz lá no verso 8: tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Quem era esse Agag? Agag era um título usado pelos reis dos amalequitas, similar ao título de faraó. Os irmãos lembram, né? Quantos faraós nós vimos aí? Então, esse Agag foi um dos reis, né, que reinou ali comandando os amalequitas. Então, todo rei que vinha era chamado de Agag, como também era chamado faraó e outros faraós que vieram. Então, esse era um dos. Também pode ser simplesmente o caso de uso repetido de um nome pessoal, que era de costume também naqueles dias, se colocar nomes iguais a outros que passaram ali o seu reinado. Pois bem, esse homem era um homem mau diante do povo de Israel. Agora veja bem, preste atenção a coisa, né? Deus havia dito a Samuel que ia acabasse com tudo.
Aí veja bem, o que é que Saul faz? Samuel dá uma ordem, acaba com tudo. Foi Deus que mandou. E Saul, ele vai e escolhe a dedo quem ele quer e quem ele não quer. Então, ele começou já o quê? Desobedecer. Agora, preste atenção uma coisa, meus irmãos, né? O que é a ordem de Deus? Agag, esse rei aqui, e os animais poderiam fazer o quê? Digam-me, os irmãos. Será que esse rei ele tinha poder para se levantar novamente contra o povo de Israel? Uma só pessoa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Os animais também não poderiam fazer nada sem alguém para lhes comandar. Nada. Nada. Mas Deus reprovou simplesmente a Saul. Por quê? Porque tem que ser do jeito que Deus quer e não do jeito que eu quero. Meus irmãos, muitas vezes nós fazemos assim aqueles chavões para as nossas vidas. Pronto, eu fiz isso, minha vida vai ser agora assim. Eu quero dizer para você que não é assim não. É do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus quer. Deus não oferece sugestão, gente. Ele dá ordens. Quem dá algumas sugestões somos nós, seres humanos. Deus, ele ordena. E ai de nós se a gente não lhe obedecer. Não foi uma mera sugestão que Samuel recebeu de Deus para transmitir para Saul. Não foi uma ordem. E essa ordem Saul tinha que cumprir. Que Saul quisesse, que ele não quisesse. Tinha que se cumprir. Segundo destaque, irmãos, esse trecho bíblico, né? Obedecer é melhor que sacrificar. Primeiro nós vimos que fomos chamados para o quê? Pois bem, Deus espera que obedeçamos as suas ordens. Foi o primeiro destaque. O segundo, Deus não aceita adoração tomada de fingimento. Deus não aceita adoração tomada de fingimento. Deus só aceita uma adoração concreta, completa, singular, sincera. Deus não aceita nossa adoração tomada de fingimento. Vejamos, irmãos, aí, 1 Samuel capítulo 15, a partir do verso 9. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil é desprezível, destruíram. Todas as coisas aos olhos de Saul desprezível, ele destruiu. E quantas coisas às vezes nós achamos, né, que é desprezível aos nossos olhos, só aquilo. Isso não, aquilo sim. Nós guardamos alguma coisa e destruímos outras. E principalmente em aquilo que serve para nós, que nós achamos que serve para nós. E como era feito os sacrifícios naqueles dias? Hein, irmãos? Como eram feitos os sacrifícios no dia de Samuel, no dia de Saul? Como eram os sacrifícios? Através de quê? De animais. Irmãos, e o que foi que Saul fez de errado? O que foi que ele fez de errado? Simplesmente, ele guardou o rei, Agag, né, como um trunfo na mão ali. Está aqui o rei, acabei o povo. E, Senhor, os animais melhores, das melhores espécies, gordos, eu os guardei para o quê? Sacrificar. Deus não disse que tinha que o sacrifício ser lá por lá mesmo, né? Disse, não, Senhor, a gente vai sacrificar aqui.
É a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Por quê, pastor? Porque Deus havia mandado Saul destruir todos os animais. Então, o que era que Saul agora estava apresentando a Deus? Uma adoração falsa. Fingindo. Meus irmãos, no coração de Saul jamais passara que estaria ele desagradando a Deus. Mas Deus disse: eu não quero nada que venha deles, nada. Destrua-os. Não quero nada. É um povo sanguinário, é um povo que tem impedido o meu povo crescer. Mas ele apresenta a Deus uma adoração fingida. E Deus não aceita a nossa adoração tomada de fingimento. Olha só, meus irmãos. Eles estavam levando os animais para sacrificar normalmente. Certo. Mas havia algo que eles estavam carregando que Deus disse: não tragam para cá. Não traga. Não leve com vocês. Isso não tem serventia mais para o meu povo. Amados irmãos, aquilo que era do mundo, era de Amaleque, não serve mais para nós. Lembre disso aí. Não serve. Mesmo que aos seus olhos sejam bons. Está trazendo muito lucro para mim. Não tem mais serventia para você. Por quê? Porque isso destrói, isso nos impede de chegar na Canaã celestial, gente. Então nós precisamos pedir a Deus, ao seu Santo Espírito, que esclareça as nossas mentes, que abra os nossos olhos para que venhamos enxergar realmente se aquilo que eu tenho, que eu amo, que me dá prazer, vem das mãos de Deus ou vem das mãos de Amaleque. E eu quero entrar aqui em 3 áreas muito fortes na vida dos seres humanos. Eu quero entrar na sua vida sentimental. É você que hoje é livre, que tem essa liberdade, essa liberdade para escolher uma pessoa para lhe fazer feliz, para lhe crescer na fé. Tem que ser de Deus, não escolha alguém dos amalequitas. E você também que estuda. Cuidado. Para os seus estudos não roubar de Deus e sejam eles empecilhos para chegar a você na Canaã celestial. Cuidado no seu trabalho. Cuidado no seu trabalho. Nós precisamos, tá certo, de alguém para estar ao nosso lado. Precisamos dos nossos estudos, precisamos do nosso trabalho. Mas eu quero lhe dizer que muitas vezes alguém que está ao nosso lado é um tropeço, é um empecilho para a gente chegar na mansão celestial, na nova Canaã. Olhe com quem você está hoje namorando. Quem casou está abençoado, tá certo? Está frito não, está abençoado. Casou porque quis, agora segura o barco aí, tá certo? É crente, o marido não é. É crente e a esposa não é, se segura aí. Tá certo? Se segure. Mas eu estou falando você que é livre, viu, Mateus? Cris, Enio, Magno Júnior, Pedro Borges, Lucineide. Olha para quem você está. E olhe também para os seus estudos. Que seus estudos não venham lhe tirar da presença de Deus. Não seja ele influência dos amalequitas. Cuidado no seu trabalho. Trabalho é bênção de Deus. Mas a partir que meu trabalho tem me tirado da presença de Deus, ele está se tornando maldição. Pode crer nisso, meu irmão. O meu trabalho tem que ser um trabalho que me faça crescer na palavra, no Espírito Santo, eu e a minha casa. Não se engane. Os amalequitas eram um povo inteligentes.
de grande poder, um grande exército. E Deus manda, destrua-os, porque eles são empecilho para que o meu povo chegue na Canaã. Eles têm que ser destruídos. Irmãos, Deus não tinha outro jeito para fazer ali. Deus conhecia da criança que mamava até o rei. Até o rei Deus conhecia quem eram eles. E Deus disse, eles têm que ser tirados do meio de vocês, que eles são empecilho. Eles não querem que vocês cheguem em Canaã. Infelizmente, a adoração de Saul, ela foi tomada de um fingimento. E eu não posso fingir para Deus. Você pode fingir para alguém que está ao seu lado. Mas nós não podemos, né, fingir diante de Deus. Olha, meus irmãos, permitam-me falar isso nesta noite, tá certo? Eu passo a semana todinha, né? Quando eu me tornei membro desta igreja, né, eu fui comunicado que agora eu tinha meus direitos e deveres. E dentro da minha possibilidade, eu estaria nos cultos que a igreja tem, culto de doutrina, culto de estudar a palavra de Deus, né, oração, escola dominical e o culto divino. E eu tenho minha disponibilidade durante quarta-feira, sexta-feira, domingo de manhã e só vem o domingo à noite. Você está pensando que Deus é bobo, é? Você está pensando o quê? Isso é um fingimento. Isso é um fingimento. Onde é que o meu Deus, o nosso Deus, é digno de apenas um dia para subirmos à casa dele para adorá-lo? Preste atenção, meu irmão. Eu estou falando, né, a disponibilidade. Estou falando do irmão que está trabalhando, né, que está estudando. E muitas vezes, irmãos, nós viemos, né, simplesmente dessa forma aí. Eu vim te adorar. E Deus disse, eu não aceito a sua adoração porque está tomada de fingimento. Cuidado, meus irmãos, né? Cuidado no Deus que nós servimos. É um Deus que vê o que nós não podemos ver. É o que sente o que nós não podemos sentir. Podemos ir com a maré, ir na igreja, dar o dízimo, cantar, orar, mas se formos desobedientes, nossa adoração não será aceitável. Fizemos tudo durante a semana. Vimos o que não deveríamos ver, ouvimos o que não deveríamos ouvir, partilhamos de coisas que não deveríamos partilhar e chegamos aqui com aquela velha cara. Eu vim te adorar, né? Eu vim te adorar. E Deus disse simplesmente, não aceito a sua adoração. Amados irmãos, olha, eu quero que você tome cuidado a partir de hoje. O dia que você entrar na igreja e esteja eu pregando, o diácono Edinaldo, o presbítero Mário, o presbítero Gesso, e entramos aqui. E eu saí do mesmo jeito. Sabe por que você saiu do mesmo jeito? Porque Deus não aceitou a sua adoração. Amém? Você saiu do mesmo jeito porque Deus não aceitou a sua adoração. Mas é assim mesmo, queridos irmãos. É Deus que está falando e ao que vem da palavra de Deus, eu tenho que tirar de lição para a minha vida. Às vezes nós queremos receber alguma coisa, né? Isso eu recebo, isso eu recebo. Eu recebo tudo, pode mandar que eu recebo. É de Deus? Vem de Deus, vem dessa palavra, eu vou receber porque eu preciso. Meus irmãos, preste atenção uma coisa, né? Às vezes a gente pega em um dinheiro, alguém pega em dinheiro e diz, eu não estou precisando agora. Mas amanhã você pode precisar. Então tem palavras, né, que caem do céu. Isso é um maná de Deus para as nossas vidas. Então essa palavra hoje, Senhor, graças a Deus, Senhor, porque eu estou aqui contigo, mas amanhã eu posso precisar dela. Então eu vou fazer o quê? Eu quero guardar no depósito do meu coração. Porque nós precisamos sempre de ouvir essa palavra bendita. Pois bem, queridos irmãos, o primeiro ponto é que Deus espera
que obedeçamos às suas ordens. E o segundo ponto é que Deus não aceita a adoração tomada de fingimento. Deus não aceita. Assim foi a adoração de Saul. No Novo Testamento, o apóstolo faz o mesmo. Ele diz aos coríntios que a sua observância à ceia do Senhor tinha trazido sobre eles o desprazer e a disciplina de Deus. A forma como eles estavam tratando uns aos outros na congregação era pecadora. E assim a adoração deles era indigna de Deus, era um equívoco, era uma adoração tomada de fingimento. Tudo isso para dizer que Deus espera sinceridade na sua adoração. E tendo desobedecido a Deus, não finjamos adorá-lo. Deus exige sinceridade. Chega aqui e fala: Senhor, eu fui negligente durante essa semana, Senhor. Eu fui negligente, mas eu quero que o Senhor me perdoe. Eu quero me acertar contigo. Eu vim aqui, Senhor, para que o Senhor aceite a minha adoração. Irmãos, muitas vezes nós entramos aqui pelas portas e não sabemos para que viemos aqui. Nós precisamos chegar aqui e pedir: Senhor, aceita a minha adoração, Senhor. Por isso, irmãos, que o cristianismo, eu estava lendo um artigo hoje de Augusto Nicodemos, e eu fiquei até feliz, tá certo? Pelo artigo que eu li. E o artigo, ele falava que estava tristemente com a sua congregação. E ele disse: eu sei que são vidas vazias. Muita coisa ele vem relatando, né? E ele diz o seguinte: concluo a minha fala expressando a minha tristeza pela minha congregação, pois eu não admito que uma igreja com mais de 600 membros, se tem essa quantidade de membros, chega a mais de 1.200 a 1.300 pessoas, eu não admito um culto de oração ter apenas de 10 a 12 irmãos. E ele disse: eu sei que são vidas frias. Esse povo não tem pensado em Deus. Esse povo realmente não ama a Deus. E ele diz o seguinte: às vezes eu me sinto culpado por não apelar tanto para que esse povo esteja na presença de Deus. E ele diz em palavras, aquelas palavras que muitas vezes eu tenho falado aqui no púlpito. E ele disse: olha, eu não acredito que toda a minha congregação estavam eles doentes, trabalhando e estudando. Eu não acredito. Não acredito. Será que todos que estamos aqui nesta noite fomos já chamados por Deus para lhe obedecer? E saiba, né, que Deus não aceita a nossa adoração com fingimento. Nós temos que ter ideais, nós temos que sair de casa certo daquilo que vamos fazer. Nós viemos aqui adorar o nosso Deus e esperamos, né, que o Santo Espírito fale aos nossos corações. Né? Pastor Josafá Vasconcelos, agora esse pós puritanos, ele disse: irmãos, nós precisamos, sabe de quê? De outra visitação do Espírito Santo. Assim como ele veio no dia de Pentecostes, nós precisamos que ele venha hoje. Não fazer o que ele fez naqueles dias ali, mas que ele traga, né, um aquecimento para a igreja, um despertar, uma renovação. John Stott diz que os crentes dos seus dias, né? Ele partiu para a glória o ano passado, ele diz: os crentes dos meus dias, em suas palavras, marcam dia de vir à igreja como marcam cartão nas suas empresas.
Concluindo, meus queridos irmãos, a nossa palavra. Deus toma das nossas posses pela desobediência. Certo? Obedecer é melhor sacrificar. Deus espera que obedeçamos às suas ordens. Deus não aceita a nossa adoração tomada de fingimento. Em último lugar, Deus toma das nossas posses pela desobediência. Deus toma de nossas posses, ou das nossas posses, pela desobediência, que nós vamos ver agora, meus irmãos, aí no capítulo 15 de 1 Samuel. Capítulo 15, o verso 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. E não é assim, meus irmãos. Pastor, por que a gente peca? Você sabe por que você peca. Porque você começa a ouvir outras vozes. Irmãos, aí nós só largamos a culpa, presídio Gerson, em Saul. Tudo bem, ele foi culpado. Mas o povo pediu. Guarda o rei como um troféu. E guarda esses melhores animais, porque a gente precisa dos sacrifícios. Vejam, meus irmãos, aqui, que ele não estava aqui fingindo. Ele usa de sinceridade e diz a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. E as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Ah, pastor, senão vou perder a minha amizade. Tá certo. Eu não posso ser diferente, porque o povo vai me chamar lá de quê? De louco, né? Eu tenho que entrar no ritmo deles, eu tenho que entrar no ritmo delas. O povo que tem que ser assim, pastor. Pastor, isso é a cultura do povo. A nossa cultura agora ela vem do alto, amados irmãos. Cultura que morreu. Acabou. Mas, irmãos, por que nós pecamos? Porque nós abrimos nossos ouvidos para ouvir outras vozes que não é do Espírito Santo. Nós passamos a ver, a enxergar aquilo que não edifica mais a nós. Larguemos, meus queridos irmãos. Amigo, você que está aqui nesta noite, Deus te chama para fazer parte de um novo exército com destino, com marcha celestial a Canaã. Saia do meio dos amalequitas, larguem-se, fujam, como fez aquele povo ali obediente, obedecendo ali a voz do próprio Saul. Mas, irmãos, presta atenção nesse versículo 24, meus irmãos. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Deus é um Deus de misericórdia. A palavra de Deus diz que a sua misericórdia não tem fim. A cada manhã ela tem se renovado. Mas Ele é um Deus que diz: espera aí, agora eu vou agir na sua vida. Já lhe chamei de mais atenção, já lhe dei conselhos demais. Agora eu vou agir na sua vida. O verso 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Mentira. Saul não queria adorar ao Senhor. Saul estava com medo já de perder o seu trono. E ele diz, me perdoe, me perdoe. Ah, irmãos, quantas vezes a gente faz esse mesmo lamento diante de Deus também: Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. E amanhã nós estamos apegados com a mesma coisa, com o mesmo pecado. E eu quero dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, vai chegar o dia que Deus vai fazer o seguinte: eu tenho que agir agora, porque você não pode tomar das posses desse povo. Então, Deus toma das posses, das nossas posses, pela desobediência, por causa da minha e da sua desobediência. Virando-se Samuel, verso 27.
26, perdão. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Irmãos, se uma das coisas que nós devemos que temer, irmãos, é para não ser rejeitado diante de Deus. Eu não estou falando aqui, tá certo, de você perder a sua salvação. Eu estou falando de Deus permitir que você ande sem a sua presença. Veja, era tudo que Saul não queria, era perder a presença de Samuel. E nós deveríamos temer isso aí. Senhor, não me deixa a sós. Não me deixa a sós. E terrível coisa, irmãos, é quando Deus deixa um de nós andar como nós queremos. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e este o rasgou. E este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Preste atenção nisso aí. Deus disse o seguinte: olha, eu lhe chamei para a obediência, eu não aceito a sua adoração com fingimento e tiro das suas posses porque você está me desobedecendo. Ou seja, Deus disse: eu rasgo, mesmo sem você querer, eu tiro de você até mesmo as suas posses, para que você ande como eu quero. Essa palavra, queridos irmãos, que muitas vezes nos machuca, que nos fere, que nos entristece, porque nós não temos prazer de ouvir a palavra de Deus, quando Deus disse que eu sou Deus na sua vida e tiro o que eu quero, eu rasgo. Olha, meus queridos irmãos, Samuel disse para Saul que Deus estava tirando as posses dele para dar a alguém que era melhor do que ele. E eu quero lhe dizer uma coisa: muitas vezes Deus tira das posses dos crentes para dar um ímpio. E é melhor do que alguns crentes, porque o ímpio não conhece a Deus, não ama a Deus. E é preciso Deus tirar de nós para dar um ímpio. E Deus diz: olha, é melhor do que você, porque não me conhece, não me ama. É escravo de Satanás e você foi liberto. Mas é isso, meus queridos irmãos, que Deus nos chamou de atenção. De outra sorte, ele diz aqui publicamente que tem poder para rasgar, para tirar as nossas posses por causa da nossa desobediência. Então, faça um acurado hoje da sua vida. Quem você era? Como você caminhava com Deus e como é que você está hoje caminhando com Deus? Faz isso aí. Não permita que as coisas dos amalequitas te tomem. Sabedoria, riqueza, estudo, trabalho, não permitas. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que tudo isso nós precisamos enquanto nós estivermos aqui. Mas essas coisas podem nos embebedar. E sendo eu, você, pessoas escolhidas por Deus, Deus diz a mim e a você nesta noite que tem poder até para tirar do nosso meio, rasgar. E, meus irmãos, rasgar dói mais do que tirar. E foi isso, né, que ele fez com Saul. E tem poder também para fazer na minha vida e na sua vida. Concluindo, irmãos, a nossa palavra: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus espera que obedeçamos às suas ordens. Deus não aceita a nossa adoração com fingimento. E por último, Deus toma das nossas posses pela nossa própria desobediência. Eu escolhi aqui, orando a Deus, né, quais seriam as aplicações que nós poderíamos terminar nossa palavra nesta noite. E veja bem, irmãos, a primeira aplicação que nós podemos tirar de tudo aquilo que nós vimos nesta noite, né? Primeiro, irmãos, é que há muitos caminhos que são espaçosos, largos e sem nenhum muro. Mas esses caminhos, com tantos atrativos e nenhum obstáculo,
desembocam na escravidão da morte. Não tem vantagem para mim nem para você. A Bíblia chega a dizer, né, que há caminhos que ao homem parece direito, alegre, feliz, espontâneo, sábio, mas ao cabo dá em caminho de morte. Há muitos caminhos que são espaçosos, mas escorregadios. Segunda aplicação que nós podemos tirar para as nossas vidas, através desse texto. O sábio é categórico em dizer que o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. O sábio é categórico em afirmar que o caminho para a vida é daqueles, né, que guardam a palavra de Deus. O caminho da obediência ao ensino da palavra de Deus livra os nossos pés da queda e a nossa alma do inferno. Terceiro e último lugar da nossa aplicação é que obedecer a Deus é andar conforme os seus conselhos, é o caminho seguro na entrada da vida. Essa estrada é estreita, é apertada, é dolorosa, tem espinhos, nos machucam, nos apertam, mas é o destino, é a glória, é a bem-aventurança eterna, é aquele que anda pelas veredas da obediência, receberão a linda recompensa. Deus tem uma linda recompensa para cada um de nós. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo nesta noite tenha falado profundamente ao teu coração, que tenha te machucado, que tenha te ferido, mas Ele é quem vai te curar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.